Em uma surpreendente reviravolta nos acontecimentos, cientistas acabaram de abrir uma caverna que ficou selada por milhões de anos e fizeram uma descoberta chocante ao se aventurarem nas profundezas da misteriosa caverna. Suas lanternas revelaram uma paisagem de tirar o fôlego. Eles enxergaram um vasto ecossistema subterrâneo repleto de organismos de outro mundo. Emitia um brilho etéreo e os cientistas mal podiam acreditar no que viam. Era como se eles tivessem tropeçado em um mundo estranho escondido sob a superfície da Terra, desafiando tudo o que eles pensavam que sabiam sobre a vida e a história do nosso planeta. Junte-se a nós neste vídeo enquanto desvendamos as 15 descobertas mais perturbadoras feitas em cavernas. Número 15. Cavernas Fogo do Inferno. Nas profundezas das Rolling Hills de West Wickham, na Inglaterra, encontra-se um mundo oculto das trevas, as enigmáticas cavernas de Hellfire, ou Fogo do Inferno. Labirintos subterrâneos que surgiram há mais de 2 séculos, se estendem cerca de 90 metros abaixo da superfície, envoltos em uma aura de mística que continua a cativar os exploradores até hoje. Mas estas não são apenas quaisquer cavernas. Elas foram meticulosamente esculpidas por uma sociedade secreta conhecida como Hellfire Club, ou Clube do Fogo do Inferno. Esqueça a noção de estrelas do rock e poetas. A sociedade exclusiva era povoada por figuras influentes de seu tempo, incluindo nomes como John Wills e o estimado Benjamin Franklin, que agraciou as cavernas como convidado de honra. Nessas misteriosas câmaras à luz de velas, os membros do clube se reuniam para seus encontros clandestinos. Brindes de bêbados ecoavam pelos túneis, reuniões eram envoltas em segredo e rituais simulados eram realizados. Sussurros de ações indescritíveis giravam em torno de suas atividades, embora evidências concretas permaneçam enganosas. A indescritível história sombria da caverna está ainda mais atolada em contos de espíritos. Alguns afirmam ter vislumbrado a figura etérea de Suki, uma noiva cujo destino trágico foi selado dentro dessas paredes sinistras. Enganada a comparecer em uma reunião ali com seu noivo, a alegria de Suki se transformou em raiva ao perceber o gesto cruel. Uma barragem de pedras foi colocada entre ela e Suki encontrou sua morte prematura, sua vida extinguida por um golpe fatídico. Dizem que até o próprio fundador do clube, Francis Dashwood, se recusa a descansar em paz, sua presença espectral ainda assombrando os recantos sombrios das cavernas do fogo do inferno. Testemunhas relatam misteriosos orbes de luz e os murmúrios ecoantes de vozes desencarnadas, emprestando uma atmosfera misteriosa a este reino subterrâneo. Se você se atrever a se aventurar nas profundezas das cavernas do fogo do inferno, faça-o com cautela. Este não é lugar para os fracos de coração, especialmente aqueles que abrigam uma aversão profunda a encontros com o sobrenatural. Número 14. Catacumbas de Paris. Sob as ruas românticas de Paris fica um reino das trevas, um submundo arrepiante que desafia a fachada encantadora da cidade. As catacumbas de Paris são as maiores do gênero no mundo. Elas compreendem um extenso labirinto de mais de 8 quilômetros quadrados e abrigam os macabros restos mortais de inúmeras almas. Embora possam não ser as catacumbas mais antigas do mundo, elas, sem dúvida, estão entre as mais ameaçadoras. No século XVIII, um terrível problema assolou Paris: uma maré implacável de mortes. Os cemitérios superlotados foram transformados em criadouros de doenças, forçando a cidade a inventar uma solução para o pesadelo: um labirinto subterrâneo para os mortos. É aqui, sob as ruas movimentadas, que 6 milhões de habitantes esqueléticos encontram seu misterioso lugar de descanso. Mas o que é ainda mais arrepiante é que a maioria das catacumbas permanece intocada por pés humanos. Um enigmático abismo, onde a escuridão esconde segredos não contados. Essas câmaras intocadas chamam os ousados e os curiosos, mas aventurar-se sozinho é um empreendimento perigoso. Exploradores há muito são atraídos para as catacumbas, formando reuniões secretas dentro das criptas subterrâneas. Almas corajosas navegam pelos corredores mal iluminados, mas a escala das catacumbas garante que a maioria de seus segredos permaneça enterrada na obscuridade. Paris, uma cidade conhecida por seu romance, esconde sob seus paralelepípedos um ponto fraco sinistro. As catacumbas de Paris são uma afirmação assombrosa da luta da humanidade contra a mortalidade, onde uma extensa necrópole de ossos fica como um lembrete arrepiante de uma era passada. Número 13. Caverna cheia de vasilhas. Algo bastante estranho e perturbador veio à tona em 2011.
quando arqueólogos, esses bravos aventureiros da história, descobriram uma relíquia surpreendente de copos, vasilhas, ou como queira chamar, de mais de 14 mil anos atrás, formados a partir de crânios humanos. Eram feitos dos mesmos crânios que outrora continham os pensamentos e sonhos de nossos distantes ancestrais. É uma descoberta macabra que arrepia os ossos. Imagine tropeçar em uma pilha de ossos e então perceber que aqueles ossos não eram apenas restos abandonados, mas ferramentas feitas de esqueletos humanos. O choque é suficiente para fazer você se perguntar se algum dia ousaria beber um gole de tal recipiente, mas provavelmente não. Porém, nossos antepassados, aqueles seres enigmáticos de outrora, não se importaram com isso. Esses crânios misteriosos em formato de vasilhas foram desenterrados em uma caverna de Somerset e foram meticulosamente montados a partir dos crânios de 2 adultos e uma criança de 3 anos. A simples ideia provoca arrepios na espinha. Parece que veio direto das histórias de terror, não é? A única coisa positiva neste conto bizarro é que os indivíduos cujos crânios foram transformados em vasilhas provavelmente não encontraram um fim macabro para serem usados nesse propósito. Na verdade, eles provavelmente sucumbiram a causas naturais, tornando esta estranha uma tradição de curiosidade post-mortem. Então, da próxima vez que você beber de um copo comum, considere a história estranha e perturbadora daqueles antigos copos de caveira. É um lembrete assombrado de que o passado é um reino de mistérios onde tradições e práticas às vezes são mais estranhas do que a nossa imaginação mais selvagem. Número 12. A Caverna de Movile, na Romênia. No ano de 1986, a descoberta da Caverna de Movile, na Romênia, marcou um marco significativo na exploração científica. Esta caverna, embora modesta em tamanho e com passagens estreitas e escavadas em argila, era um testemunho da inspiração de todas as maravilhas da natureza. Ao abrir a caverna, que ficou selada por milhões de anos, os cientistas fizeram uma das descobertas mais chocantes até hoje. O desbloqueio dos mistérios desta caverna representou um avanço monumental que desafiou as concepções predominantes sobre a vida terrestre por um longo período. Durante um longo período, a caverna de Movile permaneceu hermeticamente fechada ao ambiente externo, resultando em um monte de ar fresco e a criação de uma atmosfera nociva. Notavelmente, dentro destes confins inóspitos, formas de vida manifestaram-se e floresceram de forma impressionante. O registro de 48 espécies distintas foi revelado por cientistas, abrangendo uma gama diversificada, incluindo aranhas, escorpiões e centopeias. O mais intrigante é que 33 dessas espécies existiram exclusivamente dentro dos limites da caverna de Movile. O enigma em torno da sobrevivência desses organismos dentro do ambiente tóxico da caverna provocou profunda contemplação entre os especialistas e foi finalmente revelado que estas criaturas aproveitaram um processo denominado quimiossíntese. Semelhante à fotossíntese nas plantas, esse processo transforma gases nocivos em alimento para bactérias que formaram a base da cadeia alimentar da caverna. As criaturas menores da caverna dependiam dessas bactérias para se alimentar, enquanto animais maiores, como vermes, camarões, aranhas e escorpiões, atacavam os menores. Este ciclo intrincado criou um ecossistema autossustentável, permitindo que a vida prosperasse na caverna. Os cientistas estão fascinados por esta descoberta porque não temos certeza de como essas criaturas entraram originalmente no local. Acredita-se que as bactérias estão lá há mais de 5 milhões de anos, e os animais podem ter entrado através de uma abertura que mais tarde se fechou. Diante desses desafios, esses animais se adaptaram e evoluíram para sobreviver com recursos limitados, mostrando a incrível resiliência da vida. Número 11. A adega mais antiga do mundo. Imagine saborear uma taça de vinho para relaxar depois de um dia cansativo, mas e se eu lhes dissesse que nas profundezas das cavernas montanhosas da Armênia surgiu uma revelação que revolucionaria a nossa compreensão da história do vinho? Arqueólogos desenterraram uma descoberta que desafia a crença, um vinho antigo, tornando a instalação uma cápsula do tempo que remonta a mais de 6 mil anos. Esta impressionante descoberta antecede em quase um milênio o primeiro vinho conhecido encontrado nas tumbas das pirâmides egípcias. Esta descoberta, que não apenas reescreve a história, mas também pinta um quadro vívido do início da produção de vinho tinto. O enigmático tesouro deste antigo estoque de vinho é além de notável, demonstrando que as cavernas podem abrigar segredos que confundem a imaginação. Dentro dessas cavernas,
relíquias surpreendentemente bem preservadas emergiram. Couro, madeira e outros materiais orgânicos escondidos por milênios estavam em condições esplêndidas. O clima seco e isolado do sistema de cavernas atuou como um guardião, preservando esses preciosos vestígios da antiguidade. É como se o tempo tivesse parado, permitindo-nos um vislumbre numa arte antiga que há muito nos escapava. Esta descoberta inovadora remodela a nossa compreensão da produção do vinho e da história humana. O passado que antes pensávamos conhecer agora requer revisão. Esta revelação é um lembrete que o passado não está gravado na pedra, mas gravado na própria terra que pisamos. Com este novo conhecimento, iremos atualizar os nossos livros de história, permitindo que esta antiga instalação vinícola tome o seu lugar de direito, como pedra angular da nossa compreensão da engenhosidade humana e do fascínio duradouro do vinho. Número 10. O Homem de Altamura. No ano de 1933, nas profundezas das cavernas misteriosas do sul da Itália, uma equipe de ousados exploradores tropeçou em uma descoberta surpreendente que enviaria ondas de choque através da comunidade científica. O que eles descobriram era nada menos que surpreendente: um crânio humano escondido sob um espesso véu de formações de calcita. Este não era um crânio comum, ele estava preso dentro do que os cientistas chamam de poço revestido, ou em termos mais simples, um sumidouro. Esse sumidouro não era apenas um poço sem vida. Era um reino onde a dança incessante da água corrente, uma paciente arte através do calcário, deu origem a impressionantes criações de estalactites. E no coração deste espetáculo bizarro, descansava o misterioso Homem de Altamura, um nome concedido pelo mundo da ciência para esta alma aprisionada. Mas quase 3 décadas desde a sua descoberta, os especialistas permanecem presos em um dilema intrigante. Eles não ousam escavar este antigo prisioneiro temendo danos irreversíveis. Então não fazem nada além de tecer teorias sobre o destino que se abateu sobre este infeliz indivíduo, cuja cabeça e parte de um ombro são as únicas coisas que a luz do dia toca. Aqui está a teoria convincente que eles teceram. Há muito tempo atrás, um homem caiu em um poço natural isolado. Sem um meio de salvação, incapaz de libertar a si mesmo, ele suportou dias de tormento até que a fome extinguiu sua vida. A mesma caverna que o prendeu gradualmente assumiu o controle da preservação de seus restos mortais. À medida que o tempo passava, seus ossos se fundiram com os depósitos de calcário, criando um espetáculo inicial de estalactites de calcita. Estimativas sugeriam uma idade entre 40 e 60 mil anos, mas ao longo dos anos, técnicas inovadoras de genética revelaram a surpreendente verdade de que o Homem de Altamura era na verdade um Neandertal que caminhou pela Terra há impressionantes 190 mil anos. Ele era um jovem adulto, seus 2 dentes perdidos, sugerindo dificuldades dentárias. Esta descoberta surpreendente acendeu uma chama de curiosidade entre os cientistas que colocam muitas questões que ainda estão sem resposta. Número 9. Sacrifício humano cristalizado. De longo alcance, no coração de Belize, encontra-se uma misteriosa maravilha arqueológica conhecida como Actum Tunishil Muknal, ou, mais misticamente, a Caverna do Sepulcro Cristalizado. Esta não é uma caverna comum. Uma vez que você se aventura nas profundezas da caverna, você encontrará um quadro arrepiante de esqueletos humanos espalhados entre relíquias cerimoniais, ornamentadas e antigos enfeites. Algumas dessas almas infelizes repousam sobre altares, seus ossos abrangendo o espectro de inocentes crianças a adultos experientes. Mas em meio a esse lugar macabro, uma figura se destaca, a Donzela de Cristal. Este infeliz jovem de 17 anos, inicialmente confundido com uma garota, teve um destino horrível. Seus restos mortais foram transformados em uma escultura grotesca, adornada com cristais de cálcio cintilantes. É um local que irá assombrar seus sonhos. Este subterrâneo labirinto remonta a uma era passada que existiu entre 250 e 909 d.C. De acordo com os antigos maias, era um canal sagrado para os deuses que governavam a agricultura e as chuvas. Em sua busca para apaziguar essas divindades, humanos foram sacrificados dentro de seu abraço cavernoso. Chegar a Actum Tunishil Muknal não é fácil. Você deve estar no pico físico, com condição de nadar até sua entrada oculta. Apenas 2 operadores turísticos estão autorizados a guiar visitantes para este monumento nacional. Se você deseja uma aventura arrepiante e possui resistência para navegar em suas passagens aquáticas, Actum Tunishil Muknal te convida.
em uma jornada que causará arrepios na espinha e lhe servirá uma lição inesquecível sobre a história, que permanecerá com você muito depois de você ter emergido de suas profundezas sombrias. Número 8. A Caverna dos Canibais. Em 2016, um grupo de arqueólogos ousados aventurou-se profundamente no coração de uma caverna belga, nunca esperando a descoberta arrepiante que os esperava. Conforme eles mergulharam ainda mais na escuridão sinistra, suas tochas revelaram um quadro de arrepiar os fios de cabelo, ossos humanos espalhados e quebrados, exibindo sinais horríveis de carnificina. Esses restos esqueléticos contaram uma história de brutalidade que causou arrepios, descendo por suas espinhas. Era como se esses antigos neandertais tivessem encontrado um fim horrível, seus ossos exibindo as marcas de um destino selvagem. Alguns ossos foram brutalmente abertos, revelando a medula dentro, enquanto outros apresentavam cicatrizes de facas afiadas, separando habilmente a carne do osso. As implicações eram horríveis. A linha do tempo desta descoberta de gelar o sangue remonta a cerca de 45 mil anos atrás. Aqueles eram os neandertais que uma vez chamaram a Bélgica de seu lar. O que era mais desconcertante, porém, era a natureza desnecessária de suas ações. O canibalismo era conhecido em nossa época pré-histórica ancestral, mas a descoberta levou a um nível totalmente novo. Os neandertais, festejando com sua espécie, eram movidos por uma fome insaciável que os levou a cometer esses atos indizíveis? Ou talvez foi uma cerimônia ritualística sombria que os uniu de uma forma sinistra? Poderia ter sido uma profunda sede de sangue que dominava suas mentes primitivas? Ou foi a luta desesperada por sobrevivência que os forçou a usar essas ações? Nas sombras do manto do tempo, suas verdadeiras motivações nos deixam com perguntas assustadoras sobre o que levou esses neandertais a se voltarem contra sua espécie com tanta ferocidade. Eles procuraram evitar a extinção ou ficaram presos em uma espiral de violência da qual não houve escapatória? Aguardamos a sua opinião nos comentários. Número 7. Tubarão pré-histórico. No coração da caverna Mammoth, no Kentucky, um antigo segredo se esconde sob a superfície da Terra, um segredo que enviaria ondas de choque através das descobertas científicas e mergulharia os cientistas profundamente nos mistérios da pré-história. Neste extenso labirinto subterrâneo, conhecido como o maior sistema de cavernas, escondia-se uma revelação que desafiaria a imaginação: uma cabeça de tubarão fossilizada. Imagine tropeçar sobre os restos mortais de uma criatura que vagou pelos mares há mais de 330 milhões de anos, muito antes dos humanos caminharem pela Terra. Este não era um tubarão qualquer, ele rivalizava com o tamanho dos formidáveis grandes tubarões brancos de hoje. O que fez esta descoberta ainda mais extraordinária foi a raridade de tudo isso. Os tubarões que você vê não são conhecidos por deixarem fósseis. Seus corpos, compostos principalmente de cartilagem, normalmente desaparecem no abismo do tempo. Mas nas profundezas das intricadas passagens da caverna Mammoth, os cientistas desenterraram um tesouro deste antigo predador. Surpreendentemente, várias partes de seu corpo permaneceram notavelmente intactas, um testemunho dos poderes únicos de preservação da caverna. A peça central desta descoberta surpreendente foi a mandíbula inferior do tubarão, estendendo-se por impressionantes 60 centímetros. Este leviatã pré-histórico, congelado no tempo, forneceu uma janela inestimável para um caminho distante, um vislumbre de uma época em que predadores gigantes governavam os antigos mares. Esta notável descoberta abalou os fundamentos da paleontologia e levantou uma questão tentadora sobre quais outros segredos estariam escondidos dentro das paredes de pedra calcária da caverna Mammoth Cave. Poderiam haver mais fósseis, talvez ainda mais inspiradores do que este tubarão pré-histórico, esperando para ser desenterrado nas profundezas desse mundo subterrâneo? Bem, é apenas uma questão de tempo. Este tópico é certamente inspirador, mas o próximo pode deixar você com muitas perguntas. Número 6. 17 caixões em miniatura. Bem acima da histórica cidade de Edimburgo, há um marco distinto e encantador, Arthur Seat, uma pitoresca colina vulcânica. Esta colina extraordinária transcende a mera geologia, pois está envolta em uma aura de história e mistério que deixou gerações perplexas. Alguns até afirmam que poderia ser a própria visão do mítico reino do rei Arthur, Camelot, um lugar onde lendas e realidade se entrelaçam. Mas a história mais estranha que sabe-se que emergiu desta colina enigmática
remonta a junho de 1836. Em meio a uma expedição despreocupada de caça a coelhos, um grupo de meninos se deparou com uma descoberta enigmática que ainda confunde o mundo. Escondido no meio de finas lajes de ardósia na encosta nordeste de Arthur's Seat, jaziam 17 caixões minúsculos. Sua origem e propósito permanecem envoltos em incerteza, um enigma que desafia a explicação. Cada caixão, medindo apenas 95 milímetros de comprimento, foi cuidadosamente trabalhado em madeira e continha pequenas figuras de madeira adornadas com roupas de corte fino, lembrando bonecas em miniatura. 2 fileiras de 8 caixões formavam uma base, com um caixão solitário no topo de todos. Até hoje, os 17 caixões peculiares estão em exibição no Museu Nacional da Escócia. Após a descoberta, as especulações correram soltas. Alguns acreditavam que simbolizavam uma forma de sepultamento honorífico, mas as identidades das pessoas enterradas permaneciam um mistério. Em 1906, uma mulher em Edimburgo acrescentou outra camada de intriga ao relatar as interações de seu pai com um misterioso surdo-mudo conhecido como Sr. B. Este homem havia feito um desenho, assemelhando-se aos caixões em miniatura, e marcou-os com os anos 1837, 1838 e 1840, coincidindo com a morte de parentes. Rumores circulavam. Poderiam esses caixões serem ligados às superstições de navegações marítimas alemãs ou aos notórios assassinos Burke e Hare que ceifaram 17 vidas em Edimburgo? Apesar de inúmeras teorias, os 17 caixões em miniatura de Arthur's Seat continuam a confundir e cativar. Sua origem e propósito permanecem um dos enigmas mais duradouros da história. A colina que já foi considerada um portal para Camelot, agora é um portal para um mundo de mistério e fascínio, onde a história, a lenda e o inexplicável convergem para confundir a mente de todos que se atrevem a contemplar seus segredos. Agora é a hora da foto do inscrito de hoje. Cientistas acabaram de abrir uma caverna que ficou selada por milhões de anos e fizeram uma descoberta chocante ao entrar no local e examinar seus arredores. Os cientistas ficaram imediatamente fascinados. Aquilo marcava um momento significativo, pois encontraram a primeira espécie não humana conhecida a enterrar seus membros falecidos. Esses símbolos, cuidadosamente esculpidos acima dos túmulos, revelaram um aspecto extraordinário de sua existência. Homo naledi, com o cérebro do tamanho de cerca de 1/3 do dos humanos, mas ligeiramente maior que o dos chimpanzés, forneceram uma revelação profunda. Eles se encontram entre os primeiros humanos a compreender o significado por trás dos símbolos, criados por uma espécie que viveu há centenas de milhares de anos. Esta descoberta inesperada foi ao mesmo tempo espantosa e surpreendente. A compreensão desta espécie misteriosa expandiu-se muito quando descobriu-se vários indivíduos em 2013. No entanto, eles só tiveram seus restos físicos devido ao seu habitat remoto, enquanto eles poderiam descrever sua anatomia como tendo cabeças pequenas. Sendo altos com corpos esguios, eles continuaram sem o conhecimento de seus padrões de comportamento. Em apenas 72 horas, seu conhecimento se transformou de praticamente nada para abranger toda a cultura da espécie. Eles descobriram o uso do fogo, a presença de símbolos elaborados e câmaras adjacentes contendo os restos mortais de animais que consumiam ou usavam em cerimônias. Isso mudou o papel dos cientistas, de estudar anatomia para se tornarem antropólogos culturais, revisando suas hipóteses iniciais sobre as práticas de sepultamento. Eles se aventuraram na caverna desafiadora de 12 metros, navegando por passagens tão estreitas quanto a cabeça de uma pessoa para obter informações em primeira mão sobre aquele povo. A experiência foi exigente, mas altamente gratificante, pois observaram pinturas rupestres de uma espécie totalmente diferente pela primeira vez na história. Esta pesquisa tem implicações profundas que desafiam a ideia do excepcionalismo humano, baseado unicamente nas realizações do tamanho do cérebro. As conquistas do homem na LED destacam que nossa singularidade não é definida exclusivamente pelo poder do nosso cérebro, oferecendo uma nova perspectiva sobre a nossa posição no mundo natural. Nos conte o que você pensa sobre esta descoberta. Número 5. Velha misteriosa de Catskills. Enquanto caminhavam pelas trilhas acidentadas das montanhas Catskill, em Nova York, 2 trilheiros aventureiros tropeçaram em uma descoberta misteriosa que assombrava seus sonhos por anos.
Aventurando-se afastados do caminho comum para uma caverna isolada, seu senso de curiosidade os levou a um encontro arrepiante. Escondido em um canto escuro da caverna, eles avistaram uma estatueta enigmática. Esta não era uma estátua comum, era uma efígie de madeira com 6 pregos enferrujados enfiados nas órbitas dos olhos. Para piorar a situação, uma corda envolvia seu pescoço, insinuando um passado sinistro. Um dos amigos, contra com todo o bom senso, não resistiu ao fascínio da boneca voodoo e decidiu trazê-la para casa. Ele não sabia que essa decisão logo transformaria sua vida em um pesadelo. No momento em que a estatueta entrou em sua casa, começou a exibir uma perturbadora vida própria. Pegadas lamacentas apareceram misteriosamente em seu chão e um odor pútrido permeava o ar. A situação se agravou a tal ponto que barulhos altos e inexplicáveis o acordavam na calada da noite, e batidas fantasmas ecoaram em sua porta da frente, mas ninguém nunca estava lá. Com medo por sua vida, o trilheiro percebeu que estava lidando com um artefato que abrigava forças malévolas além da compreensão. Desesperado para se livrar deste item amaldiçoado, ele o confiou a um museu local na esperança de quebrar a conexão sinistra que havia sido forjada. Este conto preventivo serve como um lembrete arrepiante, nunca sob quaisquer circunstâncias. Se você trouxer objetos estranhos encontrados em cavernas para sua casa, você nunca sabe que entidades malévolas que eles podem abrigar, especialmente se portarem símbolos de tormento como pregos enferrujados e cordas. Esses itens são um prenúncio de nada além de escuridão e desespero. Isso é um aviso assustador e a próxima descoberta pode pressagiar uma situação ainda mais assustadora. Número 4. Assassinato com machado de 100 anos. Imagine um conto tecido com fios de escuridão e mistério, uma crônica que se desenrola como uma fábula de pesadelo para aqueles que se deleitam com as anedotas sinistras do passado e encontram Joseph Henry Loveless. Nascido no ano de 1870, Loveless embarcou em uma jornada de vida repleta de reviravoltas. Criado no abraço de pais devotamente religiosos, ele começou seu capítulo da existência se unindo em matrimônio com Harriet Jane Hattie Savage. Sua união deu frutos em forma de uma criança, mas infelizmente o amor deles não resistiu ao teste do tempo. Em 1904, o divórcio os separou. Loveless não encontrou consolo na tranquilidade ou nas alegrias da vida familiar. Em vez disso, ele foi atraído no abismo da criminalidade. Uma e outra vez ele se viu enredado nas garras da lei por menores transgressões, mesmo que conseguisse escapar da captura todas as vezes. No fatídico ano de 1916, ele cometeu um ato tão hediondo que causou arrepios na espinha de todos que ouviram falar disso: o assassinato de sua esposa, Agnes Octavia Caldwell. As autoridades o prenderam, mas, como um fantasma, ele escapou, desaparecendo na obscuridade do desconhecido. Por décadas, seu paradeiro permaneceu um enigma, até que uma descoberta assustadora surgiu em 1979. Uma família em busca de pontas de flechas tropeçaram em seu torso, em uma caverna situada no coração de Eastern, em Idaho. Foi um quebra-cabeça macabro que deixou eles assombrados. Seus braços, mão e 2 pernas permaneceram escondidas no mesmo sistema de cavernas por mais 12 anos. Então, no ano de 2019, um farol de esperança emergiu na forma do DNA Project, uma organização sem fins lucrativos determinada a desvendar o mistério através das maravilhas da ciência moderna. Eles descobriram a identidade dos restos desmembrados do criminoso impiedoso, Henry Loveless. Porém, as sombras desta história permanecem ocultando profundamente o verdadeiro orquestrador da morte de Loveless. Nesta assombrosa narrativa, não podemos deixar de refletir sobre a sabedoria atemporal que nos exorta a não infligir aos outros aquilo que gostaríamos de evitar a nós mesmos. Número 3. Vegetais torrados com 170 mil anos. Imagine viajar de volta no tempo, não para a era dos mamutes ferozes e tigres dente de sabre, mas para uma caverna sul-africana onde nossos ancestrais deixaram para trás um segredo culinário. Nas profundezas da caverna Border, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que reescreveu o cardápio de nossos antepassados pré-históricos. Esses intrépidos exploradores desenterraram restos tostados de raízes vegetais com uma idade surpreendente de 17 mil anos. Sim, você leu certo. Vegetais assados com perfeição pelos primeiros humanos.
Esta revelação quebrou o estereótipo do homem das cavernas como brutos carnívoros. O que é verdadeiramente notável é que nossos ancestrais não eram apenas carnívoros. Eles tinham uma dieta sofisticada, uma mistura de vegetais e proteínas. Os arqueólogos montaram esse antigo quebra-cabeça por meio de uma análise meticulosa sob seus microscópios. Anos de trabalho e pesquisa foram necessários para identificar esses tesouros carbonizados, como rizomas do gênero Hypoxis. Rizomas, para quem não sabe, são os caules de plantas subterrâneas, joias escondidas sob a superfície da terra. E quanto ao sabor, esses rizomas Hypoxis não são batatas comuns. Eles possuem um sabor de inhame, de fato, tentadores. Os primeiros humanos evidentemente não conseguiram resistir à sua estrutura rica em amido, tornando-os uma parte regular de sua dieta. Esta descoberta põe de lado o equívoco de que nossos antepassados eram meros entusiastas da carne. Eles apreciavam o equilíbrio em sua dieta, assim como nós. Mas nem todos os rizomas Hypoxis são criados iguais. Há uma, Hypoxis hemerocalidea, ou batata africana, que tem sabor amargo, reservada mais para fins medicinais do que para festejar. Os moradores da caverna Border provavelmente saborearam uma espécie diferente com seus deliciosos rizomas de polpa branca, como a Hypoxis angustifolia. Então, da próxima vez que você saborear um vegetal assado, lembre-se de que está participando de uma tradição culinária que remonta a 170 mil anos. Número 2. Caracóis translúcidos. Nas profundezas misteriosas dos sistemas da caverna Lukina Jama Trojama, na Croácia, uma corajosa equipe de espeleólogos e biólogos intrépidos se depararam com uma revelação como nenhuma outra ao se aventurarem no abismo de uma das cavernas mais profundas do mundo, classificada entre as 20 melhores da Terra. Sua busca estava longe de ser comum. Esses exploradores embarcaram em uma jornada que revelaria um segredo surpreendente escondido a 975 metros de altitude. Abaixo da superfície, em sua busca incansável pelo desconhecido, esta equipe audaciosa descobriu uma espécie sem precedentes de caracol. Mas estes não eram caracóis de jardim comuns. Eles eram criaturas de pura maravilha e peculiaridade, seres translúcidos pertencentes ao gênero Zospeum. Ao longo de sua perigosa jornada, enquanto coletavam diligentemente espécimes biológicos, seus olhos encontraram a forma minúscula de um caracol, ao contrário de qualquer coisa já documentada nos anais da ciência. Nomeado de Zospeum tolussum, essa criatura surpreendente desafiou as normas convencionais do caracol, pois carregava uma concha luminosa em forma de cúpula que lembrava uma obra de arte criada pela própria natureza. Esses caracóis extraordinários serpenteavam em um ritmo quase glacial, avançando apenas milímetros ou centímetros por semana, muitas vezes presos em trajetórias circulares. Sua existência sem pressa refletia sua morada confortável na caverna, onde eles passavam tranquilamente. Quando essas maravilhas recém-descobertas foram apresentadas ao olho discernente do taxonomista Alexander Wind, na Alemanha, seu veredicto foi inequívoco. Uma espécie virgem, anteriormente desconhecida pela ciência, foi desvendada. À medida que esses intrépidos exploradores e biólogos observavam mais profundamente no coração do nosso planeta, eles descobriram um mundo até então oculto da compreensão humana. Chegamos ao número 1 dessa nossa lista, pássaro esculpido. No início deste ano, nos recessos ocultos da caverna de Hollowell, no coração da Alemanha, um artefato maravilhoso emergiu do abraço da terra, uma pequena escultura de pássaro feita a partir de antigas presas de mamutes. O que tornou esta obra-prima em formato de ave verdadeiramente extraordinária foi a sua idade impressionante. Ultrapassando os 30 mil anos, esta obra de arte finamente cinzelada serviu como um portal para o misterioso mundo do xamanismo. Imagine uma ave aquática adornada com uma cabeça de cavalo e um magnífico homem-leão, uma inspiradora e fantástica criatura. No reino da prática xamânica, aves, especialmente aquáticas, ocuparam um lugar reverenciado como símbolos de grande significado. Esta humilde escultura reforçou a crença de que os pássaros desempenharam um papel fundamental na vida espiritual dos primeiros humanos. A cabeça dos pássaros, os olhos e pescoço graciosamente estendidos, dão vida ao antigo marfim, fazendo com que pareça quase capaz de decolar.
O artista por trás desta obra-prima, cujo nome há muito se perdeu nas areias do tempo, certamente se encheria de orgulho ao saber que sua criação agora reivindica o título de representação de pássaro mais antiga, conhecida na história da humanidade. Este pássaro notável não estava sozinho em sua antiga arte em uma caverna situada no deserto francês. Uma estatueta de coruja permaneceu como seu companheiro silencioso. Embora lembrasse as pinturas rupestres atribuídas ao nosso robusto Neandertal, a pesquisa revelou que esses tesouros foram obra dos primeiros humanos modernos. A datação por carbono revelou sua idade surpreendente, que foi trabalhada meticulosamente entre 28.000 e 35.000 anos atrás. Quais destas descobertas você achou mais surpreendente? Conta pra gente nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo. Continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela e descubra mais fatos sensacionais. Até o próximo vídeo. Tchau!